E aí, galera, tudo bom com vocês? Bom, hoje vim aqui falar sobre journal, o que é, para que serve e muito mais. Bom, primeiro de tudo, o que é um journal? Porque eu acho importante falar sobre isso, porque muita gente pensa que é só um diário que você vai lá e, enfim, começar a falar. Querido diário, hoje eu... Tarará. E o journal é mais do que isso. Eu considero que o journal é como se fosse seu cérebro no papel, porque eu, pelo menos, eu uso muito para falar sobre acontecimentos diários também, só que sobre preocupações, emoções, sentimentos, enfim, tudo. Até se, sei lá, eu assisto um filme, eu vou lá e falo sobre isso no journal, falo o que me fez sentir enquanto eu estava assistindo o filme. Então, eu por isso que eu considero o journal meu cérebro no papel. E eu acho algo muito interessante para organizar os seus pensamentos, sentimentos e, pelo menos para mim, me ajuda até a reconhecer certas coisas. Por exemplo, às vezes você acha que seu dia foi péssimo, aí você começa a falar sobre e você para e pensa, até que não foi tão ruim porque aconteceu isso. Ou, por exemplo, fala sobre metas. Hoje meu dia não foi muito bom por isso, mas amanhã eu posso fazer isso e isso para melhorar. Enfim, é quase como se fosse uma porta de entrada para o crescimento pessoal e, enfim, para o autoconhecimento. Eu não botava fé, eu achava que era um negócio bobo e que não ia fazer diferença. Só que é muito bom quando você vê com clareza o que você está pensando, o que você está sentindo e tudo mais. E além disso, eu sempre fui uma pessoa que achou muito legal ter registro das coisas e tudo mais. Então, eu acho que o journal também é muito essa coisa de memória, sabe? Esses dias eu vi um vídeo de uma americana falando que ela fez journal por 42 anos. E, cara, isso é surreal. Imagina você, daqui 42 anos, ter um registro do que você estava pensando, o que você estava passando, o que você fez com a sua idade que você tem agora, sabe? Por mais que você lembre, ter ali exatamente o que você estava pensando, fazendo, sentindo na época é outro nível, sabe? E eu acho que pode ser muito bom para você reconhecer o passado, reconhecer suas vitórias e derrotas. Enfim, esse é outro motivo do porquê eu comecei a fazer journal esse ano e já tô animada para no final do ano ler o meu journal desse ano e ver tudo que eu passei. E esse é o caderno que eu tô atualmente usando para fazer o journal. Não é grande, não tem nada demais, é só um caderno comum. Não acho que você precisa elaborar muito para fazer um journal. Tem gente que fala que você precisa ter um caderno para metas, outro para registros. Eu particularmente não acho, eu acho que você tem que fazer do jeito que for melhor para você. E para mim tá sendo ótimo fazer desse jeito, colocando tudo junto. Tô adorando a experiência de fazer um journal porque eu sinto que eu posso falar sobre meus sentimentos, entender melhor o que eu tô sentindo, observar melhor o que eu posso fazer para melhorar em certas coisas, ou somente para deixar registrado alguma coisa legal, ou enfim, alguma coisa que eu quero lembrar daqui vários anos, sabe? E enfim, esses são os motivos do porquê eu acho que você deve fazer um journal. É uma experiência muito construtiva e muito legal. E agora eu vou falar como eu faço journal. Bom, eu já falei que eu uso esse caderno e que ele não tem nada de mais e que eu falo sobre acontecimentos, sentimentos e tal. Só que tem algo a mais que eu faço que eu nunca vi ninguém comentando sobre, mas que pra mim juntou o útil ao agradável, sabe? E assim, quem já assistiu outros vídeos meus aqui no canal sabe que eu aprendo idiomas. Eu tenho um nível avançado em inglês e tô no nível intermediário em espanhol. E assim, quando eu decidi fazer um journal, eu pensei, por que não fazer em espanhol? Porque literalmente vai juntar algo
que eu queria fazer, né, que eu faria com uma certa frequência, eu escreveria todos os dias ou com uma frequência boa, e eu também precisava praticar minha escrita em espanhol. Então eu pensei, por que não juntar as duas coisas? E eu confesso que no início, nos primeiros dias, não foi tão fácil, porque, como eu falei, eu não sou tão avançada em espanhol, então eu falava sobre coisas mais básicas, só que com o passar do tempo que eu fui melhorando mais meu espanhol, eu consigo já falar mais. E tá bom, Helena, mas se você não é tão bom em espanhol assim, como que você faz para falar em espanhol? Bom, eu sempre faço o texto em espanhol e mando para alguma IA. Eu gosto de mandar para o ChatGPT, mas você pode mandar para que você quiser. Isso se você quiser fazer em outro idioma, não é obrigatório, é só algo que me ajuda a fazer as duas coisas de uma vez só. E eu mando pro ChatGPT e ele me manda a versão corrigida. Às vezes fala, essa palavra aqui, na verdade, em espanhol é assim. Ou, para falar sobre isso é melhor usar essa palavra. E para mim tá sendo ótimo porque, além de eu estar praticando o journal, que já é super benéfico, eu tô praticando meu espanhol. Então, fica aí uma dica para quem quer também melhorar em certo idioma. Bom, e de consideração final, saiba que você pode fazer o journal da forma que for melhor para você. Não precisa fazer em outro idioma, igual eu falei. Foi só uma sugestão. E eu acho que o journal é uma ótima forma de trazer mais clareza para sua vida. Acredito que vivemos em um momento em que muitas pessoas estão ansiosas e eu acho que pensar sobre os sentimentos, preocupações e tudo mais é uma ótima forma de melhorar e viver uma vida melhor. E também não precisa fazer várias e várias páginas, não precisa ser todo dia. Enfim, faça da forma que for melhor para você, mas faça.